Muito obrigado ao Genilson Ribeiro, corretor de imóveis, ligado com o JP. Boa noite, JP. Estamos ligados. Agradecendo sempre a você que nos acompanha pelas redes sociais aqui da Rádio Cultura de Curitiba. Então, tudo pronto, tudo legal. Muito obrigado a você. Olha, o entrevistado de hoje já se encontra aqui nos estúdios. É o Dr. Henrique Holanda, advogado especialista em Direito da Família e Sucessões. O que é sucessões? Isso. Sucessões, essa semana, por sinal, está bem em voga por conta do falecimento do Silvio Santos. Sucessões é a parte do direito que engloba testamentos, inventários, holding familiar, partilha de bens em vida, doação, tudo que vai envolver a parte de transferência dos bens dos pais para os filhos ou para algum outro herdeiro. Então, é novo na advocacia? Não. É assim, porque os advogados, eles vão estudando, vão trabalhando, e achei interessante porque não precisa aguardar a pessoa morrer para brigar pelos bens. Falando bem popular, não é isso? É igual você pegar o seu dinheiro, faz um planejamento, vai aplicar o seu dinheiro. Aqui no caso, sucessões, é para você já trabalhar o futuro, né? Por que esperar depois? Por que aquela confusão toda do inventário? Por exemplo, não sei se o Silvio teve essa preocupação. Estava dando uma olhada hoje, o homem deixou lá bilhões e bilhões de reais, né, para a família dele. Eu queria ouvir mais a fundo sobre isso. Vamos lá, a gente não tem muita informação concreta sobre o caso do Silvio Santos. O que a gente tem de conhecimento é que o grupo Silvio Santos é uma holding, certo? Então, boa parte do patrimônio dele já está dentro do grupo Silvio Santos, dentro da holding. E, além da holding, ele ainda deixou um testamento. E nesse testamento ele já deixou determinado o que cada filha iria receber, a esposa o que iria receber. Inclusive, cada uma das filhas, pelo testamento que foi divulgado no ano passado, né, as informações do testamento, cada uma das 6 filhas recebeu 100 milhões de reais adiantado. Opa, então ele já pegou o patrimônio e já distribuiu para as filhas. Já fez uma distribuição antecipada. Então fica fácil. O que eu quero entender é que não vai ter muita disputa nem nada, né? Normalmente, quando é feito esse planejamento sucessório, através de uma holding, através de uma partilha de bens em vida ou através do testamento, as chances de ter alguma confusão são menores. Mas tem uma pergunta aqui do Genilson Ribeiro, que é corretor de imóveis. O que é uma holding e qual é a sua principal função? Quais são as vantagens fiscais e financeiras de se criar uma holding? Quais são os tipos mais comuns de holding? Como diferem? Vamos lá. O nome dele é Genilson Ribeiro, holding, corretor de imóveis. Holding é um assunto para 3, 4 horas de conversa. Mas eu sei disso. Resumidamente. Nós vamos fazer em capítulos. O senhor veio hoje, vai voltar, vamos que é lá. muito importante. Diga lá, doutor. Holding, resumido, assim, de uma forma bem resumida, é uma empresa que vai gerenciar o patrimônio daquela família. Por exemplo, eu sou empresário, tenho lá 25 empresas. Eu crio uma holding. Uhum. Vai criar uma holding que vai gerenciar todas essas empresas. Todas essas empresas vão fazer parte de uma empresa principal, que é a holding. Todo o patrimônio dessa holding vai ser transformado em cotas. E cada um dos herdeiros ou dos membros da holding vai ter direito à sua cota. Quando ocorrer o falecimento de alguém dessa holding, automaticamente você vai transferir as cotas, certo? Tem gente que acha que se eu fizer a holding eu não preciso fazer inventário. Dependendo da situação, vai precisar sim. Vai ter que fazer. Mas vai ser muito mais simples. Porque você vai transferir as cotas daquela holding. Você não vai precisar mexer em cada uma das empresas. E se você não tem a holding e uma pessoa tem meia dúzia de empresas, cada uma dessas empresas vai ter que ter aquela movimentação para sai sócio, entra sócio, ou se vai extinguir a empresa porque não tinha previsão contratual para algum sucesso, para algum herdeiro assumir o quadro societário da empresa. Então, tudo isso pode ser simplificado com a holding. E ele destacou aqui, quais são as vantagens fiscais e financeiras As vantagens se fiscais. criar uma holding?
Normalmente a economia de imposto para você mexer com imóveis dentro da holding é menor do que você mexer como pessoa física. Vamos pegar, por exemplo, aqui no Brasil a holding ainda não é tão comum, digamos assim, para a classe média. Classe alta, altos empresários, todos eles já têm a sua holding constituída ou estão constituindo. Porém, nos Estados Unidos, que é um parâmetro mais próximo que nós temos, todo mundo tem holding lá. Ninguém compra uma casa no CPF. Eu vou comprar uma casa no CNPJ, porque é muito mais barato. A classificação dos impostos é diferente. Então, você tem uma economia tributária na Você holding, não compra sim. no CPF. Não, você compra no CNPJ. CNPJ. Exatamente. E tudo é mais Então, barato, os tudo, impostos. Exatamente, Olha tudo vai só. ser mais barato. Eu também não sabia. E ele estudou. Diga lá, Rafa. Eu tava, doutor, tempo atrás eu tava correndo com... Eu e meus irmãos temos uma chácara e a gente tava passando essa chácara pro nosso nome e tal, e eu fiquei incumbido de ir no cartório. Uhum. Juro pra você. Eu sou da formação, trabalho na rádio e trabalho numa livraria e a minha formação é história. Eu tive que levar um advogado, amigo meu, que até é cliente lá da loja, que trabalha nessa área, para me ajudar, porque é tanta informação no cartório. Eles pediram uma lista, e eu juro pra você, Jota, eu não sabia explicar pra pessoa, porque eram uns termos muito técnicos, que o advogado sabia e foi comigo e resolveu assim, em uma tarde ele resolveu comigo, uma coisa que eu levei tempo para tentar resolver É por sozinho. isso que eu falo todos os dias aqui nesse programa. Eu digo assim, ó, brasileiro, você tem que ter um bom advogado, um bom médico. A gente não vive sem esses profissionais, sabe? A gente precisa ser orientado. Porque de repente você pensa, você é empresário também, você pensa que está fazendo o correto e não está. Ganhar dinheiro é tão difícil, buscar os direitos é tão difícil. Então por isso você tem que ter um bom advogado, um bom médico, um bom professor, né? Em todas essas áreas que a gente não vive sozinho. Muito obrigado ao Genilson Ribeiro, que nos acompanha pelo YouTube.